Vai começar? Pode? Boa noite, eu sou o Gabriel Custódio e apresentar o trabalho aqui com o Augusto Venturini, o Thiago Almeida, o Gabriel Tassi e a gente vai falar das questões aí. Pode dar ali. Isso aí, Pode pode. cortar? Pode começar? Então agora a gente vai ler, né, a primeira questão, que é o seguinte: marque verdadeiro ou falso para as afirmações abaixo e depois escolha a alternativa que corresponde à sequência. Então vamos lá. Na primeira aqui. O Mint Non-Cluster é criado em uma coluna ou conjunto de colunas que são frequentemente usadas para consultas. Nesse tipo de índice, os valores das colunas-chave não podem se repetir, caso contrário, o índice não irá funcionar. Essa afirmação é uma afirmação que é falsa, obviamente, porque o índice non-cluster é criado em colunas frequentemente usadas para consultas, porém, os valores das colunas-chave podem se repetir. O índice non-cluster contém uma lista de chaves de índice, cada ponteiro para a linha correspondente na tabela. Se os valores pudessem repetir, mesmo assim seria possível criar o índice e utilizar. Fechou. Faltou a parte do SMS, né, cara? Tá. Ah, dito isso, agora a gente vai ver o código da questão. Pode rodar aí. Aqui temos o create criando a tabela cluster e a gente vai testar. Já criou o ID e agora os índices ali da primary key estão se repetindo e não está dando erro, ou seja, a alternativa ali é falso. Na alternativa 2 ali, conforme no PDF, no nível folha de um índice de cluster, encontramos todas as colunas da tabela. A chave desse índice pode ser simples ou composta. É verdadeira essa questão, por conta de realmente a gente poder criar em um índice cluster esses dois tipos, né? Tanto de simples ou composto, pois as linhas de dados dessa tabela são organizadas com base na ordem da chave do índice. Sendo assim, né, qualquer consulta no nível folha desse índice cluster, as colunas da tabela vão estar disponíveis para consulta. Questão 3 seria um índice clustered, no caso um índice não clustered, né, é criado em uma ou mais colunas que são chamadas de chaves do índice. Também é verdadeiro. Por conta desse índice, ele ser criado nas colunas especificadas, que são as chaves do índice, no caso. E nela é armazenada uma cópia das colunas da chave, no caso, e uma alguma referência para as linhas correspondentes dessa tabela em si. Agora na questão 4 seria uma tabela que não possui índice cluster é chamada de tabela heap. E também é mais uma questão verdadeira. Por conta dessa tabela heap, ela nunca ter índice clustered, né, na realidade. Tá. Pode colocar na questão número 5 lá, no SSMS. Então, um índice com chave simples pode ter mais de uma coluna como chave. Essa questão ela é falsa. O índice com uma chave simples significa que ele tem apenas uma coluna como chave. Se o índice precisar de incluir mais de uma coluna como chave, é chamado de índice com chave composta ou índice de múltiplas colunas. Pode ir para 6. Um índice de cobertura criado com include é um índice que cobre uma lista de select, resolvendo problemas de lookup, normalmente é utilizado com índices cluster. Então, essa questão também é falsa, seguindo que um índice de cobertura é um tipo de índice que cobre uma consulta, o que significa que todas as colunas necessárias para a consulta estão presentes no índice, eliminando a necessidade de uma busca adicional nas tabelas de dados. No entanto,
índices de cobertura podem ser criados, tanto em índices agrupados, ou seja, cluster, quanto em índices não agrupados, como o não cluster, dependendo da necessidade e da estratégia de otimização de consulta. Portanto, não é correto afirmar que eles são normalmente utilizados com índices agrupados. Eles são usados Então, na questão 5, alternativa 1, nós temos que deadlock é um evento que ocorre quando temos duas transações bloqueadas permanentemente, incapazes de continuar porque cada uma está esperando pela outra para liberar o recurso necessário. Então, essa questão é verdadeira porque o deadlock é um evento em que duas ou mais transações ficam bloqueadas permanentemente, pois cada uma está esperando pela liberação de um recurso que a outra transação possui. Essa situação cria um impasse que impede o progresso entre ambas as transações. Então, como o Augusto está mostrando ali no SSMS, a gente não vai estar rodando o comando porque vai gerar um lock, como eu mesmo disse, né? As duas tabelas vão tentar atualizar e vai acabar travando. Então, essa questão é verdadeira. É isso. Na alternativa 2, na questão 5, todo comando select gera lock. Essa questão ali é verdadeira, como está no SSMS. Isso se dá porque todo comando de select pode gerar um lock, embora o tipo de lock gerado pelo select seja geralmente o lock de leitura, o read lock, ele ainda é um tipo de lock que pode afetar outras operações concorrentes. É isso. Agora a gente vai para a terceira afirmação, que diz o seguinte: todo comando update gera lock. E ela é verdadeira. E eu vou falar o porquê disso. Todo comando update gera lock e o lock é gerado a partir de um comando update. E é geralmente um lock de escrita, que impede que outras transações modifiquem os mesmos dados até que um update seja concluído. E eu vou mostrar essa afirmação no código. Temos agora o código com a criação das duas tables. E ali temos as duas transações, que se rodar vai gerar o lock. Até que o update aconteça. Então, seguindo para a questão 4, alternativa 4. Eventos de lock só ocorrem dentro de transações explícitas, ou seja, que foram iniciadas por BigIntran. Então, essa alternativa ela é falsa porque eventos de locking podem ocorrer tanto em transações explícitas iniciadas com BigIntran, quanto em transações implícitas que são iniciadas automaticamente pelo sistema sem o comando BigIntran. Essas transações implícitas seriam comandos sem o begin transaction ou commit. Dando sequência para a alternativa 5, que é um lock exclusivo é marcado em uma tabela que sofreu uma operação DQL. Essa alternativa ela é falsa também, porque o lock exclusivo é marcado em uma tabela que sofreu uma operação de DML, como insert, update ou delete. Operações de consulta, DQL, ou como select, geralmente geram lock de leitura. E são esses comandos que geram o lock de leitura. Seguindo para a alternativa 6, dentro da mesma seção que gerou um lock compartilhado em uma tabela, é possível ler os dados dessa tabela, mas não é possível alterá-los. Essa alternativa também é falsa porque, dentro da mesma seção que gerou um lock compartilhado em uma tabela, é possível alterar os dados dessa tabela, desde que a transação tenha adquirido o lock de escrita, ou um lock exclusivo, na linha que está sendo alterada. O lock compartilhado permite que outras seções leiam os dados, mas não impede a alteração dos dados pela própria seção que possui o lock compartilhado.